Em um tempo em que as autoridades religiosas estavam em conflito, o povo dividido e a esperança parecia obscurecida, um grupo pequeno, temeroso e sem influência foi reunido em um cenáculo. Ninguém, olhando de fora, imaginaria o que estava prestes a acontecer. Sem armas, sem aliados políticos, sem grandes estruturas, apenas uma promessa. Mas foi o suficiente. Daquele lugar oculto em Jerusalém, emergiu um movimento que atravessaria séculos, resistiria a impérios, quebraria cadeias, atravessaria mares e incendiaria o mundo. O que houve ali? O que moveu aqueles homens e mulheres comuns a desafiar o impossível, a sofrer com alegria, a transformar cidades inteiras com apenas palavras e orações? O livro de Atos não é apenas um registro histórico, é um chamado vivo, um reflexo do que a igreja é quando Deus decide agir sem limites. E se histórias como essa ainda pulsam dentro de você com a força de algo eterno, este é o lugar certo. Aqui, cada vídeo acende faíscas que revelam a chama viva das Escrituras. Se é isso que você busca, já se inscreve, porque tem muito mais vindo que você não vai querer perder. Pouco antes de ascender aos céus, Jesus reuniu seus discípulos e lhes deu uma ordem direta, mas carregada de expectativa, que não se afastassem de Jerusalém até que recebessem o cumprimento da promessa feita pelo Pai. Essas palavras registradas no primeiro capítulo do livro de Atos ecoavam uma promessa antiga, anunciada ainda nos escritos dos profetas, especialmente por Joel, quando disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Aquele momento marcava uma ruptura histórica, a transição da era dos profetas e da lei para o tempo do Espírito, onde a presença divina não habitaria mais em templos de pedra, mas no íntimo de cada crente. Esse anúncio de Jesus não tratava apenas de poder para operar milagres, mas de uma nova dinâmica de vida espiritual. O Espírito Santo viria para guiar, ensinar, consolar, fortalecer e enviar. Os discípulos, ainda confusos, perguntaram se seria naquele momento que o reino de Israel seria restaurado, revelando uma expectativa nacionalista. Mas Jesus os redirecionou para algo maior. Seriam testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas até os confins da terra. Esse chamado ampliava a missão da fé, revelando um evangelho que não pertencia a uma só nação, mas a toda a humanidade. Aquela reunião no Monte das Oliveiras selava o início de uma nova jornada. O Messias havia cumprido sua missão redentora, e agora entregava aos seus seguidores a responsabilidade de continuar a obra, não com força humana, mas revestidos do Espírito. A ascensão de Jesus aos céus não significava sua ausência, mas a inauguração de uma presença ainda mais profunda e pessoal. Enquanto eles olhavam para o alto, 2 homens vestidos de branco os lembravam: ele voltará da mesma forma. A esperança escatológica já nascia ali, lado a lado, com a urgência da missão. O impacto espiritual desse momento não está apenas na cronologia dos fatos, mas no que ele representa para a igreja de todas as eras. A promessa do Espírito não foi uma experiência limitada aos discípulos do primeiro século, mas um presente contínuo àqueles que abraçam a fé. Atos capítulo 1 é mais do que uma introdução ao livro. É a fundação espiritual de toda a jornada da igreja, revelando que não se trata de uma religião estática, mas de um movimento conduzido pelo próprio Deus. Ao refletirmos sobre esse início, somos levados a questionar como temos respondido a essa promessa. Estamos vivendo uma fé cheia do Espírito ou apenas reproduzindo tradições vazias? O convite permanece: esperar, receber e testemunhar. O mesmo Espírito que moveu os primeiros discípulos está disponível hoje para conduzir, capacitar e incendiar novamente corações sedentos por viver o Evangelho com intensidade.
Era a festa das semanas, um dos momentos mais esperados pelos judeus, celebrando a colheita e também a entrega da lei a Moisés. Jerusalém estava repleta de visitantes vindos de diversas regiões, falando línguas diferentes, carregando culturas distintas. Foi nesse cenário que, de forma repentina e sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos que estavam reunidos em oração, como nos revela o 2º capítulo do livro de Atos. Um vento impetuoso encheu o ambiente. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um. E todos começaram a falar em línguas que jamais haviam aprendido. Não era uma manifestação para entreter, mas uma confirmação poderosa de que a promessa havia se cumprido. A multidão que ouviu aquele som se reuniu e ficou atônita ao perceber que cada um os ouvia falar em seu próprio idioma natal. Eram palavras sobre as grandezas de Deus, proclamadas por homens simples da Galileia. O impacto foi tão profundo que alguns zombaram, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro, agora tomado de uma coragem sobrenatural, se levantou e pregou com autoridade. Explicou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel e anunciou que Jesus, o crucificado, havia ressuscitado e sido exaltado à destra de Deus, de onde enviara o Espírito. Mais do que um espetáculo, Pentecostes foi um divisor de águas. 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas naquele dia. Era o nascimento oficial da igreja. A fé cristã não começou com estratégias humanas ou planejamentos religiosos, mas com uma visitação divina que tocou corações, transformou vidas e estabeleceu um novo povo. Não mais delimitado por nacionalidade, mas por fé. O Espírito rompeu as barreiras linguísticas e culturais, antecipando a missão que atravessaria continentes e gerações. Cada detalhe desse episódio carrega lições profundas. O fogo simbolizava purificação, paixão e presença divina. As línguas apontavam para a universalidade do Evangelho. A ousadia de Pedro demonstrava como o Espírito capacita até os mais temerosos. E a conversão em massa revelava que quando Deus se move, nem os corações mais duros resistem. O céu realmente tocou a terra naquele dia, e desde então o Espírito nunca mais cessou de agir. Esse acontecimento nos leva a repensar o que consideramos ser igreja. Não é um lugar nem um rito, mas uma comunidade incendiada pelo Espírito, viva, atuante e cheia de graça. A pergunta que fica é: temos buscado esse mesmo fogo, essa mesma ousadia, essa mesma entrega? Ou nos contentamos com uma fé morna, distante do poder transformador que marcou o início da igreja? Pedro era um homem marcado por altos e baixos. Negou Jesus 3 vezes, fugiu diante do perigo e mesmo após a ressurreição, ainda era alguém em processo de restauração. Mas algo extraordinário aconteceu após Pentecostes. O mesmo Pedro que antes temia ser reconhecido como seguidor de Cristo, agora se colocava diante de multidões, líderes religiosos e autoridades com uma firmeza impressionante. No 3º capítulo de Atos, o vemos junto com João, subindo ao templo, quando encontra um homem coxo de nascimento que pedia esmolas à porta chamada Formosa. Pedro não lhe ofereceu prata nem ouro, mas, cheio do Espírito, declarou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente aquele homem foi curado. A multidão que presenciou o milagre ficou em choque, e Pedro aproveitou para anunciar que aquele poder vinha de Jesus, o mesmo que havia sido crucificado, mas que Deus ressuscitara dos mortos. Era uma ousadia que não vinha do orgulho, mas de uma convicção inabalável na ressurreição e no poder do nome de Cristo. Essa ousadia incomodou o sistema. Os líderes religiosos tentaram calá-lo, proibindo-o de pregar. Mas Pedro respondeu com uma pergunta que ecoa até hoje: é justo diante de Deus obedecer a vós antes que a Deus? Aquilo não era apenas coragem humana.
Era uma fé que havia sido refinada pela graça e fortalecida pelo Espírito. Pedro sabia agora quem era, e principalmente quem era o seu Senhor. Não havia mais espaço para vacilos ou hesitações. A missão era clara: anunciar o Evangelho, custasse o que custasse. Sua postura nos ensina que a ousadia espiritual não é fruto de personalidade extrovertida, mas da intimidade com Deus. Pedro havia sido quebrado, restaurado e enchido de poder. Não precisava de títulos, reconhecimento ou aplausos. Sua autoridade vinha da experiência com Cristo ressuscitado. E quanto mais tentavam silenciá-lo, mais ele se tornava voz profética em meio ao caos religioso daquele tempo. Em um mundo onde muitos se calam por medo, conveniência ou vergonha, a ousadia de Pedro continua sendo um chamado para cada cristão. Estamos dispostos a pagar o preço por anunciar a verdade? Ou temos nos escondido atrás de discursos vazios e acomodação espiritual? A fé que transforma precisa ser vivida com coragem, com verdade e com a mesma entrega que incendiou Pedro naquele início de jornada. Aliás, me conta uma coisa aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que sentiu coragem nascer justamente quando tudo parecia estar contra você, como aconteceu com Pedro? Quero saber até onde essa ousadia da fé já te levou. Logo após o impacto do Pentecostes, os novos convertidos não apenas abraçaram uma nova fé, mas também um novo estilo de vida. A descrição que encontramos no final do 2º capítulo de Atos revela uma comunidade que vivia de forma extraordinariamente comprometida uns com os outros. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Mas essa comunhão ia além de encontros e palavras fraternas. Envolvia partilha real de recursos, acolhimento sincero e responsabilidade mútua. Era um testemunho vivo do que significa ser o corpo de Cristo na prática. A unidade daquela igreja primitiva era visível em cada ação. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Não havia ninguém passando fome nem isolado. Isso não era um movimento forçado, mas uma resposta natural ao amor de Deus derramado pelo Espírito. Aquela radicalidade na generosidade não estava baseada em leis, mas no coração transformado. Como mencionado em Atos, capítulo 2, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse modelo de igreja confronta as estruturas contemporâneas, onde muitas vezes há mais individualismo do que fraternidade. A fé daqueles primeiros cristãos não se limitava ao templo ou a momentos de adoração, mas invadia a mesa do jantar, o cotidiano, a economia pessoal. Não havia distinção entre espiritual e material. Tudo pertencia ao Senhor. E tudo era usado para o bem da comunidade. A verdadeira comunhão ali manifestava o caráter de Cristo. Esse tipo de vivência produz um impacto espiritual profundo. A sociedade à volta via aquele grupo com admiração, pois era algo jamais testemunhado, e o resultado era inevitável. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A missão não era movida apenas por palavras, mas por uma vida encarnada do Evangelho. Amor, serviço e sacrifício se tornavam ferramentas evangelísticas poderosas, que tocavam corações mais profundamente do que qualquer discurso religioso. A igreja de hoje é desafiada por essa realidade. Será que temos vivido essa comunhão radical? Ou nos contentamos com encontros superficiais e ajudas ocasionais? A união entre os crentes tem poder não apenas para edificar o corpo, mas para impactar o mundo ao redor com uma demonstração palpável do amor de Deus. O crescimento da igreja primitiva foi marcado não apenas por pregação fervorosa, mas também por uma série de sinais e maravilhas que acompanhavam os apóstolos. Os milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas confirmações
de que a mensagem pregada tinha origem divina. No 5º capítulo de Atos, lemos que muitos sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos e que até mesmo a sombra de Pedro era procurada por aqueles que desejavam cura. A fé se espalhava, não por imposição, mas por evidência concreta de que Deus estava entre eles. Esses milagres serviam a um propósito claro: apontar para Cristo. Quando um paralítico era curado, quando um espírito maligno era expulso ou quando multidões eram libertas de enfermidades, o foco nunca recaía sobre o apóstolo ou pregador, mas sobre Jesus ressuscitado. A autoridade do nome de Cristo era o centro de cada ação sobrenatural. O poder não estava nas mãos humanas, mas no Espírito que operava por meio delas. A fé do povo crescia à medida que testemunhavam que o Evangelho não era teoria, mas vida. Mas nem todos reagiam com alegria diante desses sinais. Os líderes religiosos, ao verem a multidão se voltando para os apóstolos, ficaram tomados de inveja. Prenderam-nos, ameaçaram-nos e tentaram calar o movimento. Porém, como registrado em Atos, capítulo 5, versículo 19, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite, dizendo-lhes: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O milagre não cessava mesmo diante das tentativas de contenção. Essas manifestações sobrenaturais não transformaram os apóstolos em celebridades espirituais. Ao contrário, os lançaram ainda mais profundamente na missão. Havia consciência de que os dons espirituais não eram para benefício próprio, mas para a edificação da igreja e alcance dos perdidos. A humildade era o solo onde o poder do Espírito germinava com liberdade. E mesmo quando perseguições aumentavam, os discípulos não recuavam, pois sabiam que Deus continuava confirmando sua palavra. Hoje, muitos se perguntam se tais milagres ainda acontecem. A questão central, porém, não é se Deus ainda pode operar, mas se a igreja ainda vive com a mesma fé e entrega. Onde há corações rendidos, obediência radical e missão como prioridade, o sobrenatural se manifesta. O Espírito continua ativo, e seus sinais ainda acompanham os que verdadeiramente creem. Desde o início, a igreja não avançou em um ambiente de aceitação e conforto. Muito pelo contrário, a perseguição sempre acompanhou o crescimento do Evangelho. Logo após os primeiros sinais de expansão, surgiram prisões, ameaças e tentativas de silenciar os apóstolos. Mas, surpreendentemente, quanto mais pressionados, mais os cristãos se multiplicavam. O que para qualquer movimento humano significaria retração, para a igreja era combustível. Como vemos em Atos capítulo 8, versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O caso de Estevão, o primeiro mártir cristão, marcou um ponto de virada. Sua morte brutal pelas mãos de uma multidão enfurecida não gerou medo, mas fortaleceu a convicção dos que ficaram. Seu testemunho final, vendo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus, inflamou os corações com uma certeza inabalável de que Cristo estava presente mesmo na morte. A perseguição que se seguiu após esse episódio não paralisou a igreja, mas a espalhou, levando o Evangelho a lugares que talvez não fossem alcançados de outro modo. Essa dispersão não foi desorganizada ou caótica. Era o próprio Espírito conduzindo seus servos. Filipe, por exemplo, desceu a Samaria e ali pregou com poder, vendo curas, libertações e conversões em massa. A perseguição, em vez de anular a mensagem, a empurrou para novos territórios. Era como se cada tentativa de abafar a fé resultasse em uma faísca ainda mais intensa que incendiava outros corações. Não havia como conter uma igreja que não dependia de estruturas, mas do fogo do Espírito. Esse crescimento em meio ao sofrimento revela um princípio espiritual profundo. A verdadeira fé floresce em meio à adversidade. Quando a fé é provada, ela se purifica,
amadurece e se fortalece. A perseguição separa o superficial do genuíno, revelando quem está realmente comprometido com Cristo. E ao longo da história da Igreja, as épocas de maior oposição foram também os períodos de maior avivamento. O cenário atual pode ser diferente em forma, mas não em essência. Ainda há vozes tentando calar o Evangelho. Ainda há oposição disfarçada de cultura, indiferença ou zombaria. Mas a promessa permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Quando somos perseguidos por causa da justiça, devemos lembrar que estamos caminhando pelo mesmo trilho trilhado por Cristo e pelos primeiros discípulos, e que ali o reino de Deus avança com poder. Entre os 7 homens escolhidos para servir às mesas, conforme relatado em Atos, capítulo 6, um deles se destacava por sua sabedoria, fé e poder espiritual: Estevão. Embora sua função fosse inicialmente administrativa, ele logo passou a realizar sinais e prodígios entre o povo, despertando oposição feroz de certos grupos religiosos. Incapazes de resistir à sabedoria com que ele falava, seus inimigos recorreram à mentira, armando uma acusação falsa que o levaria diante do Sinédrio. Mesmo ali, diante da mais alta corte judaica, sua postura permaneceu firme e seu rosto, segundo o relato, parecia o de um anjo. O discurso de Estevão diante dos líderes religiosos é um dos mais profundos de toda a Bíblia. Ele revisita a história de Israel, desde Abraão até Salomão, mostrando como o povo sempre resistiu ao agir de Deus, rejeitando os profetas e agora o próprio Messias. Sua denúncia não era apenas histórica, mas espiritual. Eles sempre resistiram ao Espírito Santo. Isso inflamou os corações dos presentes de tal forma que, enfurecidos, o apedrejaram até a morte. No entanto, mesmo no momento de sua execução, Estevão orou pedindo que Deus não imputasse aquele pecado aos seus algozes, ecoando as palavras de Jesus na cruz. Esse martírio não foi um fim trágico, mas um ato de profundo impacto espiritual. Ele foi o primeiro a morrer por causa da fé cristã, abrindo uma trilha de coragem e entrega para todos os que viriam depois. A semente que cai na terra e morre produz muito fruto, como afirmou Jesus em João capítulo 12, versículo 24. A morte de Estevão foi esse grão que, ao ser plantado, impulsionou uma perseguição que espalharia o Evangelho por toda a Judéia e Samaria. Entre os que presenciaram sua morte estava um jovem chamado Saulo, que guardava as capas dos executores. Embora naquele momento fosse um perseguidor ferrenho dos cristãos, a imagem de Estevão, morrendo com o rosto em paz e palavras de perdão, certamente ficou gravada em sua mente. Anos depois, esse mesmo Saulo seria transformado e se tornaria o maior apóstolo da igreja primitiva. O sangue de Estevão não foi em vão. Ele semeou fé mesmo em seu agressor. O testemunho de Estevão continua sendo um dos maiores exemplos de fidelidade até o fim. Ele não apenas falou sobre Jesus, mas viveu e morreu como Jesus. Em um mundo onde tantos preferem a segurança da neutralidade, sua história desafia a todos a permanecerem firmes, mesmo que isso custe tudo. Porque onde há entrega verdadeira, há também um testemunho eterno. Após a morte de Estevão, a perseguição se intensificou em Jerusalém, e muitos cristãos foram obrigados a deixar a cidade. Entre eles estava Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos, que se dirigiu à região de Samaria. Este movimento não era apenas geográfico, mas profundamente espiritual e simbólico.
Samaria era território desprezado pelos judeus, marcado por séculos de tensões étnicas e religiosas. No entanto, Filipe não levou preconceitos consigo, mas sim o evangelho do reino. Como está registrado em Atos, capítulo 8, versículo 5, ele anunciava o Cristo ao povo daquela cidade. O resultado foi surpreendente. Multidões atendiam às suas palavras com atenção, vendo os sinais que acompanhavam sua pregação. Espíritos malignos eram expulsos, paralíticos e coxos eram curados, e o texto afirma que grande alegria houve naquela cidade. O evangelho não apenas chegou ali, mas tocou fundo. A barreira entre judeus e samaritanos começava a ruir, não por debates religiosos, mas pelo agir poderoso do Espírito de Deus. Pela primeira vez desde Pentecostes, o evangelho cruzava fronteiras étnicas de forma tão explícita. Nesse contexto, um homem chamado Simão, que antes enganava o povo com práticas de feitiçaria, também creu e foi batizado. Sua conversão, porém, levantaria questões profundas sobre o entendimento do poder espiritual. Quando viu que o Espírito era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro para receber o mesmo poder. Pedro o repreendeu duramente, revelando que o dom de Deus não está à venda e que o coração de Simão ainda precisava de arrependimento. Esse episódio nos alerta sobre a tentação de tentar controlar o sagrado por meio de interesses egoístas. O ministério de Filipe em Samaria não termina ali. Ele ainda é conduzido pelo Espírito a um caminho deserto, onde encontra um oficial etíope lendo o livro de Isaías. Filipe explica a profecia, fala de Jesus e o homem é batizado ali mesmo. O evangelho, que já havia cruzado fronteiras étnicas com os samaritanos, agora alcançava um africano, abrindo caminho para o que seria o movimento missionário mais amplo nos anos seguintes. A história de Filipe nos ensina que o evangelho é inegociável em sua essência, mas é absolutamente adaptável em sua extensão. Onde houver abertura, fé e disposição, Deus vai quebrar muros e derrubar preconceitos. A missão não conhece limites geográficos ou culturais, pois onde o Espírito guia, o reino se estabelece. Enquanto a igreja se espalhava e crescia, um nome causava medo entre os discípulos: Saulo de Tarso. Fariseu zeloso, discípulo de Gamaliel, ele era conhecido por sua perseguição implacável aos cristãos. Com autorização dos principais sacerdotes, Saulo invadia casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Sua raiva contra os seguidores de Jesus era vista como zelo religioso, mas, na verdade, escondia uma cegueira espiritual profunda. Porém, Deus tinha outros planos. No caminho para Damasco, como narrado em Atos capítulo 9, Saulo foi surpreendido por uma luz do céu e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele encontro não foi apenas uma experiência sobrenatural, mas uma ruptura radical em sua identidade. Cego por 3 dias, sem comer nem beber, Saulo foi conduzido até Damasco, onde esperou pela visita de um homem chamado Ananias. Mesmo relutante, Ananias obedeceu à ordem do Senhor e foi até ele, impondo-lhe as mãos e chamando-o de irmão Saulo. Imediatamente, algo como escamas caiu de seus olhos e ele recuperou a visão, foi batizado e cheio do Espírito Santo. O perseguidor se tornava discípulo, e não um discípulo qualquer, mas aquele que levaria o evangelho aos gentios, reis e filhos de Israel. A transformação de Saulo foi tão drástica que os próprios discípulos tiveram dificuldade em acreditar. Quando ele tentou se juntar à igreja em Jerusalém, muitos temeram. Foi preciso a intervenção de Barnabé, que testemunhou sobre sua conversão e sua pregação ousada em Damasco. Esse episódio revela como a graça de Deus é capaz de alcançar até os corações mais endurecidos. Nenhum passado é forte o suficiente para impedir a ação redentora do Espírito. Quando Deus chama, Ele também transforma, capacita e envia.
A nova missão de Saulo era clara: anunciar aquele que ele antes perseguia. A inteligência, paixão e disciplina que usava para destruir, agora seriam ferramentas para construir. Suas cartas, que viriam anos depois, moldariam a teologia cristã com profundidade espiritual, lógica refinada e paixão missionária. O homem que um dia causava medo, agora se tornava um pilar da fé. A conversão de Saulo nos desafia a não desistir de ninguém. Aquilo que aos olhos humanos parece impossível, para Deus é oportunidade. Ele continua encontrando pessoas em caminhos improváveis, derrubando suas arrogâncias, abrindo seus olhos e os enviando para transformar o mundo. Se ele fez com Saulo, pode fazer com qualquer um. Até aquele momento, a igreja ainda caminhava dentro de uma bolha cultural e religiosa. O evangelho era anunciado quase exclusivamente aos judeus ou a grupos próximos, como os samaritanos. Mas Deus estava prestes a romper uma barreira profunda, a divisão entre judeus e gentios. Em Cesareia, um centurião romano chamado Cornélio, descrito em Atos capítulo 10 como homem piedoso e temente a Deus, recebeu uma visão clara para chamar Pedro à sua casa. Ao mesmo tempo, Pedro, em Jope, teve uma visão que o confrontava com seus próprios preconceitos. Uma toalha descia do céu com animais considerados impuros, e uma voz dizia: "Mata e come." Pedro resistiu, pois suas tradições religiosas o ensinavam a evitar tudo aquilo. Mas a voz insistia: "Não chames impuro aquilo que Deus purificou." Quando os mensageiros de Cornélio chegaram, o apóstolo entendeu que Deus estava fazendo algo novo. Ao entrar na casa de um gentio, Pedro rompeu com séculos de separação. Lá, viu um grupo de pessoas sinceras, sedentas por conhecer a verdade. Ao pregar a Cristo, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo caiu sobre todos, como havia acontecido no Pentecostes. E eles começaram a falar em outras línguas, glorificando a Deus. Esse momento foi marcante, não apenas pela conversão de Cornélio e sua casa, mas pela transformação na mente e no coração de Pedro. Ele declarou diante de todos: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas." A revelação era clara. O evangelho não era propriedade dos judeus, mas dom de salvação para toda a humanidade. Aquilo que por séculos havia separado povos, leis cerimoniais, tradições culturais, hostilidades históricas, agora estava sendo desfeito pelo poder do Espírito. Essa visita não passou despercebida. Ao retornar, Pedro foi confrontado pelos outros líderes da igreja em Jerusalém. Porém, ao relatar tudo o que acontecera, todos se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: "Também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida." Essa virada de chave foi essencial para o avanço da missão cristã, pois a partir dali, a igreja passou a entender sua verdadeira identidade. Um corpo feito de todas as nações, línguas e povos, reconciliados em Cristo. A história de Pedro e Cornélio nos lembra que Deus constantemente desafia nossos limites. Às vezes, nos apegamos a doutrinas, tradições ou visões que mais separam do que unem. Mas quando o Espírito age, ele derruba muros, expande horizontes e revela que ninguém está fora do alcance do Evangelho. Cabe a nós estarmos dispostos a obedecer, mesmo que isso nos leve a lugares desconfortáveis, porém cheios da graça de Deus. Enquanto Jerusalém ainda era o centro espiritual do cristianismo nascente, Deus começou a movimentar os corações e os pés dos crentes para um novo lugar que se tornaria estratégico para a expansão do Evangelho: Antioquia. Localizada ao norte da Palestina, essa cidade multicultural era um caldeirão de povos e ideias, e seria ali que a igreja mais diversificada e missionária surgiria. Conforme narrado em Atos capítulo 11, versículo 26, foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos.
A comunidade de fé que se formou ali nasceu da pregação de homens anônimos que, dispersos pela perseguição após a morte de Estevão, começaram a anunciar Jesus também aos gregos. Era algo novo. Não apenas judeus helenistas, mas gentios completos estavam sendo alcançados. A graça de Deus era visível e muitos creram. Quando a igreja de Jerusalém ouviu isso, enviou Barnabé para ver de perto o que estava acontecendo. Ao chegar, Barnabé ficou cheio de alegria e encorajou os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Percebendo a grande oportunidade que se abria, Barnabé foi buscar Saulo em Tarso para que o ajudasse na formação dessa igreja. Durante um ano inteiro, eles ensinaram juntos em Antioquia, formando uma base sólida de discipulado, maturidade e visão missionária. O que começou como um movimento espontâneo, logo se estruturou em uma igreja madura, pronta para enviar obreiros para além de suas fronteiras. A igreja de Antioquia não era apenas receptora do evangelho, ela se tornou emissora, um verdadeiro centro de envio. Esse modelo inspira até hoje. A igreja de Antioquia soube acolher a diversidade, fortalecer o ensino e desenvolver uma cultura de envio. Não havia centralização de poder, mas um espírito de serviço e cooperação. O Espírito Santo era quem dirigia as decisões, e a comunidade discernia juntas as direções divinas. Quando o Espírito falou, separando Barnabé e Saulo para a obra missionária, eles obedeceram prontamente, jejuaram, oraram e os enviaram com imposição de mãos. O nascimento dessa igreja revela que quando o Espírito de Deus encontra corações disponíveis e dispostos a romper paradigmas, ele planta comunidades que não apenas crescem, mas multiplicam. Em Antioquia, vemos a combinação de doutrina sólida, paixão evangelística e abertura para o mover sobrenatural. Uma igreja assim não apenas existe, ela influencia o mundo. Essa é a vocação da igreja até hoje: ser resposta e não apenas abrigo, ser missão viva e não só tradição. A partir da igreja em Antioquia, o movimento missionário tomou forma e intensidade. Não se tratava mais apenas de evangelizar em regiões próximas, mas de atravessar fronteiras culturais, geográficas e espirituais com o objetivo de proclamar o Evangelho. Barnabé e Saulo, agora chamado Paulo, partiram enviados pelo Espírito, dando início à primeira das muitas viagens missionárias registradas em Atos. A narrativa a partir do capítulo 13 nos mostra como Deus direcionava cada passo, abrindo portas, preparando corações e fortalecendo os enviados. Em cada cidade, a estratégia era semelhante. Começavam nas sinagogas, anunciando o Messias prometido, e depois se voltavam aos gentios quando rejeitados. Encontravam tanto aceitação quanto resistência. Em Listra, por exemplo, um homem aleijado desde o nascimento foi curado por meio da fé, e o povo local tentou adorar Paulo e Barnabé como deuses. Eles, horrorizados, rasgaram suas roupas e disseram que eram apenas homens comuns anunciando o Deus vivo. Essa tensão entre milagre e idolatria revela os desafios enfrentados ao levar o Evangelho para culturas sem referência ao Deus de Israel. Mas os perigos não vinham apenas da idolatria. Em várias cidades, Paulo foi perseguido, apedrejado, preso e até expulso. No entanto, nunca recuava. A paixão pela missão era maior do que qualquer ameaça. E cada semente plantada gerava fruto. Igrejas nasciam, líderes eram formados, e as cartas que mais tarde escreveria revelam o impacto profundo de suas viagens. Mesmo nos contextos mais hostis, o Evangelho florescia com poder e graça. A cada nova etapa, os desafios se multiplicavam, mas também os milagres e os testemunhos. Paulo não via fronteiras como barreiras, mas como oportunidades. As viagens não eram apenas deslocamentos físicos, mas verdadeiras incursões espirituais, avançando contra fortalezas de engano, idolatria e incredulidade.
Deus estava formando, por meio de seus missionários, uma igreja que não tinha centro geográfico fixo, mas era viva, móvel e conduzida pelo Espírito. Esse ritmo de movimento, dependência e coragem ainda fala alto aos nossos dias. Muitos hoje se perguntam qual é o papel da igreja em um mundo globalizado, cheio de contrastes e dores. As viagens de Paulo respondem com clareza. O Evangelho ainda é a resposta e a igreja ainda é o agente. Mas para isso, precisa estar em movimento. O Espírito continua separando, enviando e capacitando aqueles que dizem: eis-me aqui. Com o avanço do Evangelho entre os gentios, uma questão crucial começou a preocupar os líderes da igreja. Deveriam os novos convertidos não-judeus seguir as leis da Torá, como a circuncisão e os rituais alimentares? A tensão era crescente, pois alguns irmãos vindos do farisaísmo exigiam que os gentios se tornassem, antes de tudo, judeus para então seguirem a Cristo. A polêmica ameaçava dividir a jovem igreja. Diante desse cenário, líderes de várias comunidades se reuniram em Jerusalém, dando origem ao primeiro grande concílio da história cristã, narrado em Atos capítulo 15. O debate foi intenso e envolvia não apenas práticas externas, mas a essência da salvação. Pedro tomou a palavra e relembrou como Deus havia usado sua vida para alcançar os gentios, como aconteceu com Cornélio. Ele foi claro. Deus não fez distinção entre judeus e gentios e purificou seus corações pela fé, não pelas obras da lei. Em seguida, Paulo e Barnabé relataram os sinais e maravilhas realizados entre os gentios durante suas viagens, evidenciando que o Espírito já os havia aprovado sem que fossem circuncidados. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, fez uma síntese poderosa, conectando a experiência dos apóstolos com as profecias do Antigo Testamento. Ele concluiu que não deveriam impor um jugo desnecessário sobre os gentios convertidos, mas apenas orientá-los a se abster da idolatria, da imoralidade sexual e do consumo de sangue. Essa decisão, fruto da direção do Espírito e do consenso da comunidade, não apenas evitou uma divisão, mas fortaleceu a unidade da igreja, respeitando as diferenças culturais sem comprometer a essência do Evangelho. A carta enviada às igrejas gentílicas foi recebida com alegria. O alívio era palpável. Os novos convertidos não precisavam se submeter a práticas judaicas para serem aceitos por Deus. A salvação era, de fato, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse momento histórico consolidou a identidade da igreja como um corpo multicultural, fundamentado na cruz e guiado pelo Espírito e não por tradições humanas. O Concílio de Jerusalém nos ensina que unidade não significa uniformidade. A igreja pode e deve acolher culturas diversas, desde que todas se submetam ao senhorio de Cristo. Quando a graça é o centro, o Espírito encontra liberdade para agir, e a igreja se torna verdadeiramente católica em sua essência, universal, viva e inclusiva. O avanço do Evangelho enfrentava não apenas desafios teológicos, mas também resistência política e social. Os seguidores de Cristo eram vistos com desconfiança, tanto pelos líderes religiosos quanto pelas autoridades romanas. Mesmo assim, a igreja seguia em frente, impulsionada pelo Espírito e fortalecida pela fidelidade de seus líderes. Em várias ocasiões, como narrado em Atos capítulo 12, Pedro foi preso por pregar o nome de Jesus. Herodes havia matado Tiago, irmão de João, e ao ver que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Mas a história não terminaria como antes. Enquanto Pedro aguardava seu julgamento, a igreja orava intensamente por ele. Em meio à escuridão da cela, acorrentado entre dois soldados, um anjo do Senhor o visitou. As correntes caíram, as portas se abriram e ele foi conduzido para fora da prisão sem que os guardas percebessem.
A libertação foi tão surpreendente que, ao chegar à casa onde os irmãos estavam reunidos, muitos custaram a acreditar. Era um milagre vivo, uma resposta direta à oração da comunidade. Esse episódio, porém, não é isolado. Em outra ocasião, Paulo e Silas, após serem espancados e lançados no cárcere em Filipos, estavam orando e cantando hinos à meia-noite, como registrado em Atos capítulo 16. De repente, um terremoto sacudiu o lugar, abrindo as portas e soltando as cadeias de todos. O carcereiro, ao ver aquilo, quase tirou a própria vida, achando que os presos haviam fugido. Mas Paulo o impediu. E a partir daquele evento, toda a casa do carcereiro se converteu. As prisões, ao invés de paralisar a igreja, tornavam-se palcos de milagres. Os apóstolos não viam as algemas como derrota, mas como parte da missão. Cada cárcere se tornava um púlpito. Cada perseguição, uma oportunidade para testemunhar. Deus mostrava que nada, nem cadeias, nem governantes, nem ameaças, era capaz de deter o avanço de seu reino. A igreja era, e continua sendo, imparável quando guiada pelo Espírito. Esses relatos nos desafiam a enxergar além das circunstâncias. Quando tudo parece estar perdido, quando os caminhos se fecham, o céu pode abrir um novo rumo. O Deus que liberta ainda está em ação. Ele responde à oração, envia seus anjos e usa até as prisões para cumprir seus propósitos. A pergunta que fica é: temos essa fé que canta mesmo na cela, que ora mesmo diante do perigo e que confia mesmo quando tudo parece trancado? Após percorrer várias cidades e enfrentar perseguições constantes, Paulo chegou à cidade de Atenas, um dos centros intelectuais mais influentes do mundo antigo. Era a terra de Sócrates, Platão e Aristóteles, um lugar repleto de templos, estátuas e escolas filosóficas. Diante de tamanha idolatria, o coração de Paulo se inquietou. Mas, ao invés de reagir com desprezo ou julgamento, ele adotou uma abordagem inteligente e sensível. Em Atos, capítulo 17, o vemos no Areópago, dialogando com os epicureus e estoicos, usando as próprias referências culturais deles para anunciar o Deus desconhecido. Paulo começou seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses. Não os atacou diretamente, mas procurou um ponto de contato. Mencionou inclusive um altar que havia na cidade com a inscrição "Ao Deus Desconhecido" e afirmou que era esse Deus que ele vinha anunciar. A estratégia era clara: contextualizar sem comprometer a mensagem. Em vez de citar Moisés ou os profetas, como fazia com os judeus, ele recorreu a poetas gregos, dizendo: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos." A sabedoria de Paulo estava em discernir a cultura para melhor comunicar a verdade. Ele então apresenta o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, que não habita em templos feitos por mãos humanas e que não é servido por mãos humanas como se precisasse de algo. Esse Deus, explicou Paulo, estabeleceu tempos e limites para os povos, para que buscassem e o encontrassem. E agora ordenava que todos se arrependessem, pois havia estabelecido um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. A mensagem tocou alguns, mas foi rejeitada por muitos, especialmente quando Paulo falou da ressurreição. Mesmo assim, alguns creram, como Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. O resultado pode não ter sido uma conversão em massa, mas foi uma semente plantada no coração da filosofia. O Evangelho havia chegado ao centro do pensamento humano, não com imposição, mas com sabedoria e firmeza. Essa experiência nos mostra que a fé cristã não teme o diálogo, nem recua diante do intelecto. Pelo contrário, ela se sustenta em qualquer ambiente, pois sua verdade transcende épocas, sistemas e filosofias.
A missão da igreja é também comunicar com clareza a fé em contextos complexos, mantendo a verdade com graça. Em um mundo cheio de ideias e crenças, a ousadia de Paulo ainda ecoa como um chamado para que sejamos luz entre os pensadores de nossa geração. Em meio às suas últimas viagens, Paulo, agora prisioneiro por causa da fé, foi enviado a Roma para ser julgado por César. Sua jornada marítima, narrada em detalhes a partir de Atos capítulo 27, é marcada por tempestades violentas, decisões humanas precipitadas e perigos constantes. Mesmo acorrentado, Paulo se destacava como um líder espiritual em meio ao caos. Quando o navio enfrentou uma tempestade devastadora e todos pensavam que morreriam, ele se levantou e declarou com firmeza: "Tende bom ânimo, pois nenhum de vós se perderá, mas somente o navio." A confiança de Paulo não era ingênua, mas fundamentada em uma palavra de Deus. Um anjo lhe aparecera e lhe garantira que ele chegaria a Roma, pois deveria testificar diante do imperador. Com base nisso, ele encorajou os outros, orientou os marinheiros e até mesmo intercedeu por todos os que estavam a bordo. Seu comportamento contrastava com o pânico generalizado, revelando como a fé verdadeira permanece sólida mesmo diante das maiores tormentas. Paulo não precisava de circunstâncias favoráveis para manter a paz. Sua paz vinha do alto. O naufrágio foi inevitável, mas não trágico. Todos chegaram à terra, exatamente como Paulo havia dito. A ilha onde foram parar chamava-se Malta. Ali, mais uma vez, o apóstolo se tornou instrumento de milagres. Ao ser picado por uma víbora venenosa e não sofrer dano algum, os nativos ficaram espantados. Logo depois, ele orou por um homem doente e o curou. A partir disso, muitos vieram e foram curados. Mesmo no que parecia ser um acidente, o propósito de Deus estava em ação, e o evangelho foi anunciado em uma nova terra. Essa passagem revela uma das verdades mais poderosas do livro de Atos. O evangelho não é detido por adversidades. Pelo contrário, elas se tornam oportunidades para demonstrar fé e manifestar o reino. Paulo sabia que sua missão era maior do que o medo e confiava que Deus transformaria cada dificuldade em testemunho. A tempestade não o impediu, o fortaleceu. O naufrágio não o matou, o levou ao próximo destino missionário. Quantos de nós desanimamos quando os ventos contrários sopram? Quando tudo parece fora de controle, somos lembrados de que Deus continua soberano. Ele não prometeu uma navegação tranquila, mas garantiu sua presença durante toda a viagem. Fé verdadeira não é ausência de tempestade, mas certeza de propósito em meio a ela. Finalmente, Paulo chega a Roma, o centro do império mais poderoso da época. A cidade era símbolo de poder, domínio e influência mundial. Mas ali também estava o servo de Deus, acorrentado, porém livre no espírito. Em Atos capítulo 28, lemos que mesmo sob vigilância, Paulo recebia todos os que vinham até ele e pregava com ousadia o reino de Deus e ensinava sobre Jesus Cristo. Nenhuma prisão, por mais rígida, podia calar a voz daquele que havia sido separado por Deus para levar a mensagem até os confins da terra. Roma representa o encontro entre duas potências, a do mundo e a do reino de Deus. Paulo não enfrentava o império com espadas ou revoltas, mas com palavras cheias de graça e verdade. Sua prisão se tornava um púlpito. Soldados romanos, judeus locais e gentios de todas as partes ouviam o evangelho diretamente de seus lábios. Não havia multidões como nas praças de Jerusalém ou sinagogas da Ásia, mas cada visita era um campo missionário. Cada conversa, uma semente plantada. Mesmo sob restrições, o apóstolo escreveu cartas que hoje formam boa parte do Novo Testamento. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão foram redigidas durante esse período. Sua pena não parou.
Sua mente não se acorrentou. Roma pensava tê-lo limitado, mas na verdade estava sendo transformada. A fé cristã, que começou com um pequeno grupo em Jerusalém, agora penetrava o coração do império e, a partir dali, alcançaria o mundo. A presença de Paulo em Roma não era apenas um destino geográfico, mas um marco profético. Ele havia sido chamado para testemunhar diante de reis, e ali estava ele, em meio ao poder político mais temido da época, falando de um reino que não era deste mundo. Essa cena encerra o livro de Atos de maneira surpreendente, não com uma conclusão tradicional, mas com uma afirmação poderosa de que Paulo pregava com toda a ousadia e sem impedimento. Roma nos lembra que nenhum sistema, por mais opressor que seja, é maior do que o propósito de Deus. A igreja pode ser perseguida, dispersa ou marginalizada, mas ela continua viva. O Evangelho sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nos ambientes mais hostis. E muitas vezes é justamente ali que ele se torna mais puro, mais forte e mais impactante. Diferente dos outros evangelhos ou epístolas, o livro de Atos termina de forma aberta. Não há um encerramento formal, nem um relato da morte de Paulo. Isso não é um descuido, mas uma mensagem. Atos não termina porque a história da igreja continua. O que começou em Jerusalém, no cenáculo com 120 discípulos, agora ecoa por séculos, culturas e continentes. O mesmo espírito que guiou os primeiros cristãos ainda move corações, desperta vocações e conduz a igreja a lugares inesperados. A obra iniciada por Jesus, continuada pelos apóstolos e expandida por líderes como Paulo, hoje é responsabilidade da igreja atual. Cada geração é chamada a escrever seu capítulo nessa história sagrada. O livro de Atos é, na verdade, o início de uma jornada que alcança até os nossos dias. Ele nos desafia a viver com a mesma ousadia, fé e dependência do Espírito que marcaram a igreja primitiva. E nos lembra que a missão ainda está em curso. Ainda há povos não alcançados, cidades por evangelizar e vidas a serem transformadas. Nos tempos modernos, o contexto é outro, mas os desafios são semelhantes. Ainda há oposição, ainda existem prisões, algumas invisíveis, e ainda precisamos de coragem para proclamar a verdade. Mas também há milagres, conversões e avivamentos. O Espírito não foi silenciado. Ele continua soprando sobre a igreja, despertando homens e mulheres para viverem uma fé vibrante, atuante e inegociável. Somos convidados a olhar para o livro de Atos não como um registro histórico distante, mas como um espelho. Que tipo de igreja temos sido? Que história temos escrito? Estamos nos movendo com o Espírito ou apenas repetindo rituais vazios? O maior legado de Atos é nos lembrar que a igreja verdadeira não é estática. Ela se move, cresce, sofre, avança e vence, porque é sustentada pelo próprio Deus. Esse chamado permanece urgente. O mundo precisa ver novamente uma igreja viva, corajosa, apaixonada por Jesus e cheia do Espírito. A caneta ainda está nas mãos de Deus, mas Ele escolheu escrever através de seus filhos. O próximo capítulo de Atos pode ser escrito na sua cidade, na sua família, no seu ministério. A pergunta é, você está disposto a fazer parte dessa história? Quantas vezes você já viu Deus agir onde ninguém mais via saída? Histórias como as do livro de Atos ainda vivem, em mim, em você e em tantos que não podem mais caminhar sozinhos. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar disso. E se essa mensagem tocou fundo, inscreva-se no canal, porque a fé que move a igreja continua movendo vidas, uma por uma.